Então vamos lá. Aqui é o professor Rodolfo e diz aí a questão. Seja a estrutura abaixo, utilizando o método dos deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. Comparando essa questão com a anterior, eu acho que a gente deve demorar um pouco mais para conseguir resolvê-la. Então tem um pórtico aí agora com 5 barras, né? 2 barras na horizontal e 3 barras na vertical. Temos aí também uma carga distribuída nas 2 barras horizontais. Uma carga concentrada na última barra vertical. Temos também um deslocamento prescrito de 10 mm nessa barra para baixo e um deslocamento de 5 mm para a esquerda aplicado neste apoio aqui. Todas as barras, melhor, né? O valor do EI é igual a 2 vezes 10 a quarta. Essa barra aqui tem rigidez, a flexão 2 EI, essa 1 EI, essa aqui também 1 e essa daqui 3 EI. Temos ainda dois apoios elásticos, né? Um ali com rigidez de 4 vezes 10 a 3 kN e o outro 4 vezes 10 a 4 kN por radiano. Eu ainda não numerei os nós, né? Então vamos começar fazendo isso daí. Vou chamar esse nó aqui de A, esse vai ser o B, C, D, E, F e G. Então barra AE, EF, BF, FG, CD e DG. Então a primeira coisa é determinar o sistema principal. Eu vou inclusive aproveitar o próprio desenho para colocar o sistema principal aqui em cima. Já me economiza um espaço aí nessa folha. Então, passo 1, sistema principal. Analisando aí os nós, a gente tem que o nó A e o nó C tem todas as restrições, né, por conta do engaste. O nó B, a gente tem um apoio de segundo gênero, então está impedido o deslocamento vertical e horizontal. A rotação é livre, mas o momento é nulo, então não vou fazer restrição da rotação. Lá no ponto E, a gente pode considerar que o deslocamento vertical está impedido por conta do ponto A, né? O deslocamento horizontal, embora a gente tenha o apoio elástico, ele não está totalmente impedido, então a gente tem que colocar aqui um apoio fazendo essa restrição desse deslocamento. Então seria uma das alterações aí que a gente tem que fazer. Em relação ao ponto F, a gente tem que o deslocamento vertical está impedido por conta do ponto B, né? Está impedido, a gente está desprezando aí a contribuição do esforço normal. O deslocamento horizontal também está impedido por conta do apoio que a gente já colocou no ponto E. Resta ainda a rotação. Mais uma vez está aplicado ali o engaste elástico, só que ele dificulta a rotação, mas não impede, né? Então, por conta disso, eu vou colocar aqui uma chapa para travar essa rotação. No ponto G, a gente tem uma rótula, então já está garantido que o momento é nulo, não tem preocupação aí de fazer restrição da rotação. O deslocamento vertical a gente pode considerar que está impedido por conta do ponto C ser indeslocável, né, na vertical, e aí a barra CG não aumenta nem diminui de tamanho. E o deslocamento horizontal nesse ponto também fica impedido por conta do apoio que a gente colocou lá no ponto E. Então, o nosso sistema principal fica definido aí como a restrição da rotação no ponto F e o deslocamento horizontal no ponto E. Entenda-se aí que o deslocamento horizontal no ponto E, F e G, que a gente está travando ao mesmo tempo. Já que as barras não mudam de tamanho, uma vez que eu travei o ponto E, também eu estou travando indiretamente o ponto F e o ponto G. Então eu vou chamar aqui a restrição da rotação de ΔI, vai ser a nossa primeira incógnita, e o deslocamento nesse apoio aqui vai ser o nosso ΔI. Então definido aí o sistema principal. Definido o sistema principal, a gente vem agora ao segundo passo, né? Carregamento real no sistema principal. Carregamento real no sistema principal, primeiro eu vou representar aqui as barras isoladas, né? De acordo com as contornos de contorno que a gente chegou ali. Então eu posso dizer que a barra E está funcionando aí como
engaste no ponto A. Aqui não está restringida a rotação, né? Então, seria a condição aqui do apoio rotulado e o engaste. A barra EF fica funcionando aí como apoio rotulado e engaste. A barra FG, engaste e apoio. A barra FB, engaste em cima, né, no ponto F, e apoio embaixo. E a barra CG, engaste na parte de baixo e apoio na parte de cima. Então está aí representado o SP com as barras isoladas, né? Representando aqui os carregamentos que foram aplicados, aqui a gente tem uma carga distribuída. A intensidade está indicada lá em cima, né? 10 kN por metro. Aqui também a gente tem carga distribuída. Temos ainda o deslocamento prescrito no ponto C. Então esse nó vai vir para cá, né? E aí essa barra fica nesse formato. Também nessa barra a gente tem uma carga de 10 kN. Então a gente vai ter que superpor aqui os efeitos, né? Do deslocamento que está sendo imposto e dessa carga concentrada. Na barra BF não tem nada. E temos ainda que lá no ponto A a gente tem um deslocamento para baixo de 10 milímetros. Então o ponto A vai vir para baixo. Como essa barra não muda de tamanho, né, que é a condição que a gente colocou da variação do esforço normal, e como a gente não travou o ponto E na vertical, dada essa condição, quando a gente puxa o ponto A para baixo, também vem para baixo o ponto E. Então isso daqui também vai descer, né? Com o mesmo valor de 10 milímetros. Como o ponto E está descendo, esse aqui também vai descer, né? Então esses são os carregamentos aí, os carregamentos reais aplicados no SP. Já defini aqui a nomenclatura dos pontos, então vou representar agora os esforços que a gente precisa calcular. Por obrigação, né? A gente precisa dos momentos no ponto F, por conta da restrição da rotação no ponto F. Eu vou chamar esse ponto aqui de F1, então aqui vai ser o momento F1. Esse agora eu vou chamar de F2, então aqui eu tenho o momento F2. E esse aqui vai ser o 3, MF3. Como eu estou falando do carregamento real, né? Então aqui vai ser o MF10, MF20 e o MF30. Em relação aos momentos, né, aproveitando aí a metodologia do método das forças, acho que é interessante também a gente calcular o momento nesse ponto. Seria aqui o valor do MA0 e também um momento nesse ponto, já que está engastado. No caso aqui seria o MC0. É o que resta aí para a gente calcular de momento. Os outros pontos são rotulados, então não faz sentido a gente calcular o momento, já que a gente sabe que vai ser igual a zero. Devido ao ΔH2, que foi a restrição ali do deslocamento horizontal, no ponto E, F e G, né, nos obriga aí a calcular também as forças que vão estar agindo na direção do ΔH2. No caso que seria essa força aqui, essa, tudo que está na linha, né, do ΔH2. Daí eu vou chamar, como está no horizontal, eu vou chamar de H, tá? Então aqui eu vou ter o H é 1, aqui vai ser o H é 2, aqui é o ponto F, né? Então H F1, H F2 e H F3. Aliás, o 3 é aqui agora, né? HF2, aqui é o ponto G, então aqui é HG1 e aqui vai ser o HG2. Todo mundo corresponde ao carregamento real, então vou botar o índice 0 aqui em todas as forças. Então, o carregamento real no SP, nosso trabalho agora é encontrar os valores aí desses esforços, né? Todos os momentos aí indicados e todas as forças horizontais aí também indicadas. Então, começando pela barra AE, a gente pode escrever aqui que o MA vai ser igual a zero, já que a barra não está sendo fletida, né? Então, MA0 igual a zero. O MF... Aliás, eu vou começar calculando os momentos, depois eu calculo as forças horizontais. Então, o MF10
eu tenho dois carregamentos aqui, né? Eu tenho a carga distribuída, daí utilizando a tabela de Libânio, a barra está apoiada e engastada, que é esse caso aqui, né? E aí com carga distribuída a gente tem menos PL ao quadrado dividido por 8. A gente tem aqui também o deslocamento prescrito, de 10 milímetros. E aí o deslocamento prescrito, a barra apoiada e engastada com deslocamento para baixo, usando aqui a tabela do Luiz Álvaro, seria o tipo 7, né? Aqui indicado, só que de cabeça para baixo, né? O interesse nosso aqui é o momento, então o momento seria menos 3i delta L ao quadrado. Então menos 3i delta dividido por L ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, o MF1 vai ficar igual menos a carga distribuída é 10, então menos 10, o comprimento do vão é 4, menos 10, 4 ao quadrado dividido por 8, menos 3, a barra é o próprio EI, né? E o EI foi dito que é 2 vezes 10 a 4, então 3 vezes 2 vezes 10 a 4, dividido por L ao quadrado, então dividido por 4 ao quadrado, vezes o valor do deslocamento, que foi 10 milímetros, né? Eu não coloquei aqui, mas quanto que desceu aqui foi 10 milímetros. Então, vezes 10 vezes 10 a menos 3, né? Para ficar todo mundo aí na mesma unidade. Calculando aí esse valor do MF1, a gente encontra que o MF1 vai ser igual a menos 57,5 kN. O MF2, a barra não tem carregamento nenhum, né? Então o MF2 vai ser igual a 0. O MF3, a barra está engastada apoiada, engaste apoio com carga distribuída. Engaste apoio, carga distribuída, PL ao quadrado sobre 8. Aqui a gente tem PL ao quadrado sobre 8. O valor da carga 10. O vão é 4. Então 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui é igual a 20 kN metro. Então foi o MF3. O MC, a gente tem dois carregamentos, né? A gente tem aqui uma carga concentrada e tem também esse deslocamento prescrito aqui de 5 milímetros sendo imposto aí na barra. Então, em relação à carga concentrada, de novo usando aqui a tabela de Libânio, a força está para cá, né? Então vou ajeitar a tabela desse jeito. Engaste e apoio, é esse caso de cá. E a condição do carregamento é esse aqui, né? Uma carga P distando A da parte de baixo e B da parte de cima. E aí o momento fica igual PAB dividido por 2L ao quadrado, multiplicado aí por L mais B. Então a equação P vezes A vezes B, dividido por 2L ao quadrado, L mais B. Temos ainda o deslocamento prescrito. Então, usando aqui a tabela agora do Luiz Álvaro, né? A gente tem engaste e apoio com um deslocamento sendo imposto aí no engaste. Pela tabela aqui analisando, é o tipo 8, né? Engaste na parte de baixo, apoio na parte de cima e o deslocamento sendo imposto no engaste. O nosso interesse aqui é o momento, e aí o momento é 3 I dividido por L ao quadrado vezes delta, né? Então aqui a gente tem mais 3i dividido por L ao quadrado vezes delta. Então, substituindo aqui os valores, a gente tem, vou escrever aqui embaixo, o MC0 vai ser igual a carga P, 10, o A é 2, o B é 3, o L é 5, né? Então 2 vezes 5 ao quadrado, de novo o L é 5, o B é 3, e aqui a gente tem mais 3 vezes o AI, a barra tem o AI triplicado, né? E o AI é 2 vezes 10 a quarta, então 3 vezes 3 vezes 2 vezes 10 a quarta, dividido por L ao quadrado, no caso aí 5 ao quadrado, vezes o deslocamento que foi 5 milímetros. Então 5 vezes 10 a menos 3. Calculando esse valor, a gente chega que o MC0 vai ser igual a 45,6 kN. Então já temos aí o valor de todos os momentos, né? Vamos agora calcular
o valor das forças horizontais. Essa barra daqui, né, não tem nenhum carregamento imposto, né? É deslocamento de corpo rígido, está acontecendo com ela, então o HE1 vai ser igual a zero. Em relação a essa barra, a gente não consegue encontrar quem é o HE2 nem o HF1, mas eu posso dizer que o HE2 mais o HF1, pelo somatório de forças horizontais, né, vai ser igual a zero. Então, HE2 zero mais HF1 zero é igual a zero. Mesma coisa eu posso aplicar nessa barra de cá e dizer que o HF3 zero mais o HG1 zero é igual a zero. Essa barra não tem nenhum carregamento, então o HF2 zero vai ser igual a zero. E, por fim, resta calcular o HG2. Para calcular o HG2, eu posso fazer o somatório de momentos nessa barra daqui em relação ao ponto C. O somatório de momentos em relação ao ponto C igual a zero. Eu tenho aqui, tomando regra da mão, acho que mão direita pode ser, né? Menos HG2 zero. Menos 10 vezes 2, mais MC, C0 igual a zero. Então, resolvendo aí, a gente tem que o HG2 vai ser igual a 5,12 kN. Então, é um problema que tem duas deslocabilidades, né, a ser encontrado. Então, esse problema aqui a gente vai ter que calcular o beta 0 e também o beta 20. A primeira alteração foi a rotação, né? Rotação no ponto F. Então, o beta 0 corresponde à primeira alteração. Eu vou verificar os momentos que estão agindo ali na direção do ΔI, que no caso são os momentos F, né? MF1 mais MF2 mais MF3. Então, beta 0, MF10 mais o MF20 mais o MF30, que deve ficar igual a menos 57,5 mais 0 mais 20, então igual a menos 37,5 kN. O beta 20 está associado ao ΔI, né? E aí o ΔI está associado a todas essas forças aqui, que seria o HE1 mais o HE2, mais o HF1, mais o HF2, mais o HF3, mais o HG1, mais o HG2. Acho que eu tenho espaço aqui para escrever todo mundo, né? Então, HE1 mais o HE2, mais o HF1, mais o HF2, mais o HF3, mais HG1, mais o HG2. A gente tem aqui que o HE1 foi igual a zero. Isso aqui foi zero. O E2 mais o F1 foi zero. O F2 foi zero. O F3 mais o G1 também foi zero. E aí o único que foi diferente de zero foi o HG2. Então, o nosso beta 20 tem o valor aí do HG2 que vai ficar igual a 5,12 kN. Então tá aí o beta 10 e o beta 20, né? Apliquei o carregamento real no SP. O próximo passo é aplicar aí os deslocamentos unitários, né? Tanto o ΔI quanto o ΔI. Então, vou começar seguindo a lógica, né? Pelo ΔI. Então, esse aqui foi o passo 2, carregamento real no SP. Vou ter agora o passo 3, que vai ser o ΔI imposto, né? No SP. ΔI igual a 1 no SP. Vou tentar colocar aqui o ΔI e o ΔI na mesma folha. Aí eu vou traçar uma linha aqui no meio. Então, ΔI no SP. As minhas barras, né, ficaram nas condições engaste e apoio, apoio, engaste, engaste, apoio, engaste, apoio e apoio, engaste. O ΔI foi a rotação no ponto F, né? O SP está todos os deslocamentos restringidos, então só vou forçar agora que eu tenha no ponto F uma rotação de valor unitário. Então está aqui o ponto F, são esses três, né? Os três são o mesmo ponto F, então forçando aqui uma rotação de valor unitário,
Essa barra daqui fica com um formato parecido com isso. Essa com um formato parecido com isso. Isso aqui é um radiano, né, que foi imposto. Essa daqui parecido com isso. E como a única alteração no SP é o ΔI igual a 1, né? Essa barra daqui não acontece nada, já que a alteração morre aqui na extremidade das barras, né? E essa daqui também não acontece nada. Então, representando os mesmos esforços que a gente utilizou no carregamento real, aqui eu tenho o MA, no caso agora como é o carregamento 1, né? Eu vou chamar de MA1. Temos aqui também o MC1 e temos o ponto F. Aqui é o MF1. Esse aqui eu acho que eu chamei de MF2. Isso, MF2 foi de baixo. Então esse daqui é o MF3. Como todo mundo corresponde aqui ao carregamento 1, MF1, MF21 e o MF31. Do mesmo jeito, né, eu vou ter que calcular as forças horizontais. Então aqui eu tenho o H é 1,1, aqui eu tenho o H é 2,1, aqui o HF 1,1, HF3,1, aqui eu tenho HF 2,1, que é o ponto G, então HG 1,1 e o HG 2,1. Novamente começando pelos momentos, eu tenho que o MA1 vai ser igual a 0, o MF1 vai ser igual a 3I sobre L, que é o caso, nessa tabela aqui é o tipo 3, né? Apoio engaste com rotação no engaste, o momento 3I sobre L. Aproveitando já aqui, né? Esse daqui, engaste e apoio, é o tipo 4, então também é 3I sobre L. E esse caso aqui eu posso dizer que é o tipo 4 olhando assim também, né? Com a rotação aqui no engaste, o momento também é 3I sobre L. Então, todos os momentos aí, o F1, F2 e o F3, todos são iguais aí, 3I sobre L, né? Só resta verificar o valor da rigidez de cada um e o comprimento também, né? Mas a equaçãozinha é a mesma. Todo mundo 3I sobre L. A primeira, a gente tem aqui que a barra, né, tem rigidez simplesmente aí, então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 10 a 4, o comprimento da barra é 4, então isso daqui fica igual a 15.000 kN. A segunda, o MF2, que é essa barra de cá, né? O EI também é o próprio EI, então 3 vezes 2 vezes 10 a 4. O L, essa barra também é 4, né? Então, dividido por 4 é a mesma coisa que ficou em cima, então aqui também vale o mesmo 15.000. MF3, 3I sobre L, MF3 é essa barra de cá. Mesma coisa também, né? O EI é o próprio EI e o L também ficou igual a 4. Então também aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 10 a 4 dividido por 4. Então novamente aqui o mesmo 15.000. Coincidentemente, né? Todos iguais. Falta só o MC, né? Como não está nada acontecendo nessa barra, o MC linha fica igual a 0. Em relação às horizontais, a gente tem que o H é 1 vai ser igual a 0, já que não está nada acontecendo na barra, né? Podemos dizer também que, usando o somatório de força horizontal nessa barra, que o H é 2 mais o HF1 também vai ser igual a 0. O mesmo eu posso aplicar para essa barra de cá também. E dizer que o HF3 mais o HG1 também vai ser igual a 0. Essa barra de cá que nada acontece, né? O HG2 também fica igual a 0. Então, HG21 igual a 0. E aí só resta agora calcular o HF21, né? Eu tenho aqui, posso usar também a mesma tabelinha que eu usei para calcular os momentos, né? Eu disse que era o tipo 4, né? Olhando assim,
Então eu tenho aqui que rotação aplicada do lado de lá, né? O valor do momento é 3i sobre L. E a força gerada seria 3i dividido por L ao quadrado. Então aqui 3i dividido por L ao quadrado. Tem um delta aqui, né? Só que o delta é valor unitário, né? Delta 1 igual a 1. Justamente a rotação que a gente está aplicando aqui tem um valor de 1 radiano. Então entenda-se que é 3i sobre L ao quadrado. Então aqui eu teria 3 vezes o EI, que é 2 vezes 10⁴, dividido por L ao quadrado. Essa barra tem comprimento de 4 metros, né? Que é essa barra de cá. Então 4 ao quadrado. Então HF21 fica igual a 3.750 kN. Nessa condição, a gente tem agora que o K1 está associado aí ao ΔI, né? Vai ser o somatório desses momentos, MF1 mais MF2 mais MF3. O K1 representa o momento que eu tenho que aplicar para conseguir girar em 1 radiano, né? Então eu teria que vencer a rigidez da barra EF, a rigidez da barra FG e vencer também a rigidez da barra FB. Só que eu tenho uma coisa diferente nessa questão, que é no ponto F eu também tenho um apoio elástico, né? Terminei sobrepondo aqui, mas eu tenho aqui um apoio elástico com rigidez de 4 vezes 10⁴. Então, para que eu consiga girar aqui em 1 radiano, eu tenho que vencer a rigidez tanto das barras como também do apoio elástico, né? Então, eu vou somar aqui a rigidez aí do apoio elástico, eu vou chamar de cateto, que foi igual aqui a 40.000, né? Então eu tenho MF1 15.000, aí eu tenho 15.000 mais 15 mais 15, 45.000 mais 40.000, então meu K1 fica igual a 85.000 kN. Então para eu conseguir girar esse nó aí em 1 radiano, eu teria que aplicar um momento igual a 85.000 kN. E o K21, de novo, né? O K21 está associado aí à segunda alteração, que é o ΔI. Daí eu teria que verificar o somatório dessas forças aqui, né? HE1 mais E2 mais F1 mais F2 mais F3 mais G1 mais G2. Quase todas foram iguais a zero, a única que foi diferente de zero foi o HF2, que foi igual a 3.750. Então vou botar logo o valor aqui, tá? 3.750 kN. Então temos aí que o K1 foi 85.000 e o K21 3.750. Apliquei o ΔI no SP, vou agora aplicar o ΔI igual a 1 no SP. Então, ΔI igual a 1 no SP, novamente, né? Eu vou desenhar aqui as minhas barras isoladas. Fica mais fácil de visualizar, né? De modo geral. Então, o ΔI foi o deslocamento horizontal aqui no ponto E, entenda-se o E, o F e o G, novamente, né? Então, ΔI igual a 1 no SP, vou forçar aí que esse ponto, né, associado ao ΔI, tenha um deslocamento na horizontal. Então, esse nó vem para cá, em 1 metro, essa barra fica assim. Esse nó também vem para cá, deslocamento de 1 metro lá em cima. Então, deve ficar com alguma coisa parecida com isso. Esse daqui também desloca 1 metro, então deve ter alguma coisa parecida com isso. Essas barras horizontais, basicamente, eu tenho um deslocamento de corpo rígido, né? Porque esse nó vai deslocar em 1 metro, mas esse daqui também desloca em 1 metro. A mesma coisa, esse daqui vem para cá e esse daqui vem para cá, né? Então, todo mundo aí com deslocamento de 1 metro imposto. Mesma coisa que eu fiz aqui no ΔI, eu fiz também no real. Vou representar aqui os meus esforços, né? O MA2, agora eu tenho aqui o MC2. Tem os momentos lá no ponto F, né? MF1, aqui está o MF2, aqui o MF3, correspondente ao carregamento 2, então MF12, MF22, MF32. E do mesmo jeito as forças, né? Então aqui está o HE12, aqui está o HE22, HF
G12HF 32HF 22HG12HG22. Então tá aí os esforços representados, né? Para calcular esses esforços, novamente eu vou fazer uso da tabela para identificar quais são os casos, né? De novo, eu vou começar pelos momentos. Então, o MA2 aqui eu tenho engaste e apoio, com deslocamento unitário sendo imposto lá no apoio, que é o, comparando as barras, é o que está acontecendo aqui no tipo 10, né? Engaste embaixo, apoio em cima, deslocamento sendo imposto aí para a direita. E aí o momento que é gerado no engaste é 3i sobre L ao quadrado. No caso aqui é o nosso valor do MA2, né? Então MA2 vai ser igual a 3i dividido por L ao quadrado, que aí essa barra tem o i com o valor de 2i. Então aqui eu fico com 3 vezes 2 vezes 2 vezes 10 a quarta. O comprimento dessa barra é de 3 metros, então 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a 13.333. Posso dizer que o MF12 vai ser igual a zero, já que a barra não está sendo fletida. Ou mesmo eu posso aplicar também para o MF3 logo, né? MF32 também é igual a zero. O MF22, eu tenho um caso agora do apoio embaixo, o engaste em cima e o deslocamento sendo imposto lá no engaste, que é o que indica aqui como tipo 8, né? Apoio embaixo, engaste em cima, engaste sendo deslocado para a direita. Então a gente está procurando o valor do momento, 3 aí, L ao quadrado. Então 3 aí, L ao quadrado. Essa barra, o valor do EI, é o próprio EI, como a gente tinha visto antes. Então aqui vai ficar igual 3 vezes 2 vezes 10 a 4, dividido por L ao quadrado, no caso 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a 3.750 kN. Então já foi o A, o F1, o F2, o F3, falta só o C, né? Então M, C2, essa deformação é igual a essa, né? Então é a mesma equação, 3i sobre L ao quadrado. Essa barra tem comprimento de 5 metros e o EI é triplicado. Então aqui a gente tem 3 vezes 3 vezes 2 vezes 10 a 4. Esse aqui é o valor do EI no caso, né? E o L 5 ao quadrado. Calculando isso aqui a gente chega em 7.200 kN. Então está aí calculado o valor dos momentos. Vamos agora para as forças horizontais. Deixa eu marcar logo as que são nulas. Eu tenho aqui, pelo somatório de força horizontal, né? O HE2 mais o HF1 é igual a zero. HE22 mais o HF12 é igual a zero. E tenho também que o HF32 mais o HG12 é igual a zero. Resta calcular o E1, o F2 e o G2. Então, o HE1 2 é o caso aqui do tipo 10, né? Engaste e apoio, a força que está sendo gerada, né? O H é 2, seria no caso aqui 3i, L é o cubo. Então igual 3i, L é o cubo, que vai ficar igual 3, essa barra tem o EI dobrado, então 2 vezes 2 vezes 10 a 4, o comprimento da barra é 3, dividido então por 3 ao cubo. Isso aqui fica igual a 4.444,44 kN. Essa barra de cá, a barra no caso BF, né? É o tipo 8 e o valor da força também é o mesmo 3i, ele é o cubo. Então o HF22, também a gente tem aqui 3i, L é o cubo. Então 3 vezes, o EI dessa barra é o próprio EI, 2 vezes 10 a 4. E o L dessa barra é 4. Então 3 vezes 2 vezes 10 a 4 dividido por 4. Quadrado não, né? 4 elevado a 3. Aí a gente chega que o HF2 vai ser igual a 937
0,5 kN. Por fim, o G2 é a mesma condição do E1, então H G22, 3 aí, L ao cubo também. Então 3, o E dessa barra é triplicado, 3 vezes 3 vezes 2 vezes 10 é 4. O L dessa barra é 5, então 5 ao cubo. Calculando isso daí, a gente chega em 1440 kN. Faltou espaço agora para calcular o valor do K, né? Eu vou colocar aqui com uma cor diferente, tá? Nesse espaçozinho que está sobrando. Vai ficar meio bagunçado, mas é melhor do que eu utilizar outra folha, que pelo menos fica tudo no mesmo lugar. Então agora a gente tem o K12, que vai ser tal qual foi, né? O beta 0 aqui e o K11, somatório dos momentos, né? MF1 mais MF2 mais MF3. Como esse nó aqui não está rotacionando, então a mola nesse caso não está trabalhando, né? No caso aqui ela trabalhou, mas aqui ela não vai trabalhar. Então simplesmente é o somatório dos momentos. Então MF1 mais MF2 mais MF3, 3.750 kN. Numericamente o K21 é sempre igual ao K12, né? Então está aqui 3.750, 3.750. O K22 é o somatório das forças, né? No caso aí a força que eu tenho que aplicar para conseguir deslocar esse meu pórtico na horizontal, nessa linha dessas forças aí. Então meu K22 eu vou escrever aqui como somatório das forças horizontais, tá? Todas elas, entenda aí. O HE1 mais o HE2 mais o HF1 mais o HF2 mais o HF3 mais o HG1 mais o HG2. Nesse caso nosso aqui, a gente teria 4.444 mais 937,5 mais 1.440. E, né, também na questão do começo lá, a gente tinha uma mola que estava aplicada aqui. Então, para que eu consiga deslocar esse pórtico aqui na horizontal, eu tenho que vencer a rigidez dessa barra, dessa e ainda a rigidez da mola, né? Então, aqui, além do somatório de todas essas forças horizontais, aqui no K22 ainda tenho mais o K da mola. Daí calculando aí 4.444 mais 937,5 mais 1.440 mais 4.000 da mola, né? A gente chega aí no valor de 10.821,94 kN. Então tá aqui o valor do K1, K21, K12 e K22. Então já temos os desequilíbrios, beta 0 e o beta 20, né? Temos aí também as rigidezes, K1, K21, K12 e K22. Dito isso, a gente pode agora aplicar esses valores na equação de compatibilidade, né? E logo em seguida calcular os esforços finais. Então, delta 21 foi o passo 4, então vamos agora para o passo 5, né? Equação de compatibilidade. E aí aqui eu vou calcular também os esforços finais. Equação de compatibilidade. Como a determinação cinemática é igual a 2, a gente tem agora beta 0 mais K1 delta 1 mais K12 delta 2 igual a 0. Beta 20 mais K21 delta 1 mais K22 delta 2 igual a 0. Substituindo os valores que a gente encontrou. Beta 0 foi menos 37,5. O K1 foi 85.000. O K12 foi 3.750. O beta 20, 5,12. K21, 3.750. E o K22 foi 10.821,94. Então, delta 2 igual a 0. Sisteminha aí 2 por 2 para determinar o delta 1 e o delta 2. Eu já resolvi esse sistema. E aí o delta 1 ficou igual a 4,6922 vezes 10 a menos 4, enquanto que o delta 2 ficou igual a menos 6,357
vezes 10 a menos 4. Lá do começo o ΔI era a rotação no ponto F, né? Então aqui é radianos. E o ΔI era o deslocamento naquela linha de pontos FG. Então aqui é metro, né? Para calcular os esforços finais, a gente tem que os efeitos finais, né? Vai ser igual ao E0 mais as correções aí agora que a gente sabe o valor do delta. Então mais o somatório aí do EI vezes o ΔI. Então, por exemplo, em relação ao MA, a gente tem que vai ser igual ao MA0 mais o MA1 ΔI mais o MA2 ΔI. O MA0 que foi igual a 0, o MA1 também foi igual a 0, então 0 vezes ΔI, e o MA2 foi igual a 13.333,33, tudo isso aqui multiplicado por ΔI. Calculando aí, a gente chega que o MA vai ser igual a menos 8,48 kN, o valor final do MA. A mesma coisa eu tenho que escrever para os demais, né? Mas seguindo a mesma lógica aí, eu já vou escrevendo os valores, tá? Então, o MF1 vai ser igual ao MF10, que ficou igual a menos 57,5, mais o MF11, que foi igual a 15.000, vezes o ΔI, né? Mais o MF12, que foi igual a 0, então 0 ΔI. Substituindo os valores ΔI e ΔI, a gente chega que o MF1 vai ser igual a menos 50,46 kN. Mesma coisa para o MF2. MF2, o MF20 foi igual a 0, o MF21 foi igual a 15.000 e o MF22 foi igual a 3.750. Calculando aí, a gente chega no valor de 4,65 kN. O MF30 foi igual a 20, MF31 foi igual a 15.000 e o MF32 foi igual a 0. Calculando aí, a gente chega no valor de 27,04 kN. Por fim, né, em relação aos momentos, o MC0 foi igual a 45,6, o MC1 foi igual a 0 e o MC2 foi igual a 7.200. Então, o valor final aqui do MC, 41,02 kN. A gente tem 5 valores de momentos aí que a gente pode utilizar para calcular as reações. Voltando aqui no enunciado da questão, né? Verificando quantas vezes hiperestática é o problema, a gente tem aqui no ponto A 3 reações, em B 2, então já são 5, né? Em C mais 3, a gente vai para 8. Apoio elástico aqui mais 1, 9. Esse engaste elástico aí mais 1, então 10 reações a gente tem. Das 10 reações, a gente pode tirar as 3 equações de equilíbrio. Então ficaria aí 7 vezes hiperestático. Mas como eu tenho duas rótulas também, né, que me dão mais duas equações, eu tenho um pórtico aí que é 5 vezes hiperestático, né? E aí para resolver esse pórtico 5 vezes hiperestático, eu preciso ter pelo menos mais 5 condições, né? Que é justamente as condições que a gente conseguiu encontrar aqui com os momentos, né? 5 valores a mais aí conhecidos. Então só os momentos já são suficientes para a gente conseguir finalizar a questão. Mas daí, aproveitando o trabalho que a gente teve para calcular também as forças horizontais, eu não consigo definir o valor do E2, do F1, do F3 e do G1, né? Porque em parte nenhuma a gente conseguiu definir o valor. Mas ao longo do processo a gente encontrou os valores do E1, do F2 e do G2. Daí, né, eu vou calcular também, embora não fosse necessário, mas daí eu vou calcular esses valores para mais para frente comparar com o esforço cortante que vai estar chegando nessa barra. Já que aqui, né, a extremidade da barra eu tenho uma força perpendicular, vai ser justamente, espera-se pelo menos, né, que seja o valor do esforço cortante. Então, vou aproveitar aqui para calcular o valor do HE1, HF2 e o HG2. Seguindo a mesma equação aqui, né?
O HE1 vai ser igual ao HE1 0 mais o HE1 vezes o ΔI mais o HE1 2 vezes o ΔI. Então daí a gente tem que o HE1 vai ser igual ao HE1 0, que foi 0, mais o HE11, que também foi 0, então 0 vezes ΔI, mais o HE1 2, esse sim foi diferente de 0, que foi igual a 4.444,44, vezes aí o ΔI, que foi esse valor, né? Daí calculando a gente chega em menos 2,83 kN. A mesma coisa para o HF2. HF2 vai ser igual ao HF20 mais o HF21, que foi 3.750, vezes o ΔI, mais o HF22, que foi igual a 937,5, e daí vezes o ΔI. Calculando esse valor aqui, a gente chega em 1,16 kN. Por fim, o HG2 vai ficar igual ao HG20, que foi 5,12, mais o HG21, que foi 0, então 0 vezes ΔI, mais o HG22, que foi 1.440, vezes aqui o ΔI. Então, calculando essa conta, a gente chega que o HG2 fica igual a 4,20 kN. Então, vou deixar guardado aqui esses valores. Depois que eu traçar os diagramas, eu volto aqui nessa folha para comparar com esses valores. O esperado é que esses valores aí representem o esforço cortante na extremidade da barra vertical, né? Enfim, temos aqui os esforços finais, daí agora a gente pode finalmente, né, calcular as reações para em seguida traçar os diagramas. Então, esse aqui foi o passo 5. Eu vou dizer aí que o cálculo das reações é o nosso passo número 6, né? Então aqui eu tenho 6, que vai ser o cálculo das reações. Reações e diagramas, vou colocar tudo numa coisa só. Então, as reações que a gente... Aliás, deixa eu colocar a nomenclatura dos pontos de novo, né? Aqui foi o ponto A, B, C, D, E, F e G. As reações, aqui eu tenho um engaste, então devo ter uma reação vertical, VA, tenho uma reação horizontal, HA, tenho também uma reação de momento. Essa daqui a gente já pode dizer que sabe, né? Que é o valor do MA. Como deu aqui menos 8,48, menos 8,48 no sentido anti-horário, né? Então vou representar aqui no sentido horário já o valor final do MA como 8,48 kN. No ponto B eu tenho um apoio de segundo gênero, então devo ter aqui uma reação horizontal HB e uma reação vertical VB. Lá no ponto E eu tenho um apoio elástico na horizontal, então devo ter uma reação horizontal HE. Em F eu tenho um engaste elástico, então devo ter uma reação de momento, que eu vou chamar de MF. Em C também eu tenho um engaste, então eu devo ter uma reação vertical VC. Devo ter também uma reação horizontal HC. E tem uma reação de momento, que a gente já sabe, né? MC foi igual aqui 41,02 no sentido anti-horário, então já é o valor da nossa reação final, né? MC igual aí a 41,02 kN. Então, das 10 reações, a gente tem 2 só, né? Falta encontrar 8. Então, bora lá, começar aí. Eu acho interessante a gente começar pelo HC, tomando o momento em G, olhando aqui para baixo, né? Já que é o ponto da rótula ali, mg igual a 0, olhando para baixo a gente tem menos HC vezes 5, mais MC, e mais 10 vezes 3, né? Igual a 0. O MC a gente já sabe o valor, então daqui a gente pode tirar o valor do HC, que vai ser igual a 14,20 kN. Mesma coisa a gente pode fazer do lado de cá para encontrar o valor do HA. Então, ME igual a 0.
a gente tem aí regra da mão esquerda agora, né? Menos HA vezes 3 mais MA igual a zero. Então HA vai ser igual a 2,83 kN. Podemos fazer também a mesma coisa, né? Para encontrar aqui o HB. Aliás, eu esqueci de representar os outros momentos que a gente calculou. São os momentos no ponto F. Eu vou colocar em tracejado porque são esforços internos, né? Então, menos 50,46 kN, que foi o F1, no sentido anti-horário. Então, eu vou representar aqui no sentido horário 50,46, do lado de cá. O MF2 foi igual a 465. Então, vou representar aqui 465, já no sentido anti-horário, né? E o MF3, que foi 27,04. Deu positivo, então também no sentido anti-horário. Então 27,04. Quilonewton-metro, quilonewton-metro, quilonewton-metro. São momentos, né? Então, tomando aí o somatório de momentos no ponto F igual a zero, olhando aqui para baixo, a gente tem aí... Vou tomar a regra da mão direita, tá? Menos HB vezes 4 mais 465 igual a zero. Então, o HB vai ser igual a 1,16 kN. Então, já temos aqui também o valor do HB. Então, a gente já tem todas as horizontais, com exceção do HE, né? Temos o HB, temos o HA, temos o HC. Daí a gente pode agora aplicar o somatório de forças horizontais na estrutura como um todo para calcular o valor do HE. Então, a gente tem aqui mais HA menos HB menos HC mais o valor do HE mais 10, né? Tem aqui uma carguinha de 10 também. Tudo isso daqui igual a zero. Como a gente já sabe o A, o B e o C, a gente encontra aqui que o E vai ser igual a 2,54 kN. Então está aqui o valor do HE. Resta ainda, já foram 6, faltam 4, né? As 3 verticais e o momento em F. Eu posso tirar o momento em F pelo desequilíbrio que está sendo gerado ali, né? O somatório desses momentos internos aqui, eles deveriam ser igual a zero, né? Por 50,46 menos 27,04 menos 465 deveria ser igual a zero. Não está sendo justamente por conta da reação que está provocando aí essa diferença. Então, a diferença é o valor da reação. Daí eu vou calcular o somatório de momentos em F como se eu estivesse cortando, né? Todo mundo aqui exatamente no ponto F, só pegando o que está agindo no ponto F. E aí eu fico com menos 50,46 mais 27,04 mais 4,65. Aí aqui cabe dizer que terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. O que eu tenho dessas forças aqui, né, seriam as ações, né? Enquanto que o MF aí está representando uma reação. Daí, nesse caso, o sinal tem que ficar trocado do valor da reação. Então, aqui eu tenho menos 50,46 mais 27,04 mais 465. E aí eu vou ter aqui mais MF. Tudo isso daqui igual a zero. Daí eu encontro que o MF vai ser igual a 18,77 kN. Mais para frente eu mostro outra maneira de calcular esse MF. Talvez até mais fácil, mais claro. Então, faltam ainda as verticais, né? VA, VB e VC. Eu vou tomar o somatório de momentos em F igual a zero, tomando aqui pelo lado da esquerda, para encontrar o valor do VA. Daí eu posso escrever como VA vezes 4 menos HA vezes 3 mais
MA menos 10 vezes 4 vezes 2, mais 50, 46, igual a zero. Menos H vezes 3 mais MA, isso aqui eu já sei que é zero, né? Inclusive já foi escrito antes, né? Isso aqui eu nem precisava ter escrito. Tá aqui, que é igual a zero. Então só sobra dar o meu problema aí, o VA. Calculando aí, eu encontro que o VA vai ser igual a 7,38 kN. De novo, tomando o momento em F, só que agora do lado de cá, né? Para encontrar o VC, somatório de momentos em F igual a zero. Eu tenho aí VC vezes 4, menos HC vezes 5, mais MC, mais 10 vezes 3, vou escrever embaixo, menos 10 vezes 4 vezes 2, mais 2704, igual a zero. Menos HC vezes 5, mais MC, mais 10 vezes 3, isso aqui tudo é igual a zero, né? Inclusive é o que está posto aqui já. Então só sobra aí VC vezes 4, menos 10 vezes 4 vezes 2, mais 2704 igual a zero. Calculando aqui, a gente encontra que o VC vai ser igual a 13,24 kN. Então está aqui o valor do VC. Tá acabando, né? Só falta mais um agora, que é VB. Daí a gente tira do somatório forças verticais igual a zero da estrutura como um todo. A gente tem aqui o VA mais VB mais VC, que mais? Menos 10 vezes 8. Tem mais alguma coisa não, né? Isso aqui é igual a zero. Temos o VA e o VB. Então a gente encontra aqui o VC, perdão. A gente encontra agora o VB, que vai ficar igual a 59,38 kN. Então tá aí todas as reações calculadas: HC, HA, HB, HE, MF, VA, VC, VB, MC e o MA. As 10 reações calculadas. Bonito, né? Então, alternativamente, a gente pode, no caso aí dos apoios elásticos, a gente tem uma maneira alternativa para calcular essas reações, né? A gente sabe lá desde o PTV, talvez desde física do ensino médio, lei de Hooke, né? A gente tem que força é igual K vezes X, K a rigidez da mola e X o deslocamento que está sendo imposto à mola, né? Então, alternativamente, eu poderia calcular o valor do HE, dizendo que o HE vai ser igual o K da mola, que é 4 vezes 10 a 3, eu vou escrever como 4.000. X é o deslocamento que está sendo imposto à mola, né? E aí, o deslocamento que está sendo imposto à mola é o que a gente chamou de ΔH2 lá no começo. A gente já sabe o valor do ΔH2, que foi igual a 6,357 vezes 10 a 4. Então, 4.000 vezes 6,357 vezes 10 elevado a menos 4. Calculando aí esse valor, a gente chega em 2,54 kN, que foi exatamente o que a gente tinha encontrado antes. Em relação à direção, né? Como a gente impôs que o ΔH2 era para a direita e a gente encontrou o ΔH2 negativo, menos 6,37, significa dizer que esse nó ele está deslocando não para a direita, né? O deslocamento está ocorrendo aqui para a esquerda. E aí, se o deslocamento está ocorrendo para a esquerda, é porque a minha reação está indo para a direita. A gente já conversou sobre isso aí em algumas aulas passadas. Então, eu diria que o H é 2,54 para a direita. A mesma coisa a gente pode fazer com o MF. E eu poderia escrever que o MF vai ser igual o K associado, né, que é 4 vezes 10 a 4, no caso aí 40.000, multiplicado pela rotação que está sendo imposta nesse apoio, que é o valor do ΔH1, né, que a gente disse que era a rotação lá no ponto. Então, o ΔH1 foi 4,6922
vezes 10 a menos 4. E aí também calculando esse valor, 40.000 vezes 4,6922 vezes 10 elevado a menos 4, a gente chega aqui em 18,77 kNm. O ΔI a gente tinha colocado no sentido anti-horário. A gente calculou o valor, ele ficou positivo, né? Então indica que a rotação realmente é no sentido anti-horário. Se o deslocamento é nesse sentido, a minha reação é no sentido contrário. Então eu teria 237 kNm aqui no sentido horário. Então, verificado aí, né, os valores que a gente encontrou. Seria uma prova dos 9 aí do método do deslocamento. Então, validada aí as reações que foram calculadas. Ainda não acabou, né? Ainda faltam os diagramas, mas aí agora é mais rápido. Deixa eu só representar aqui as reações que eu encontrei. O VA, que ficou igual a 7,38 kN, MA 8,48 kN, o HA ficou para a direita com valor de 2,83, o HE 2,54, no ponto B, o VB 59,38, o HB 1,16, o MF, cadê o MF? 18,77 kN. Talvez nem precise disso tudo, né? Mas VC 13,24 kN. O HC, cadê o HC? 14,20. MC 41,02 kN. E é isso, né? Aliás, eu vou aproveitar aqui e vou colocar também os momentos aqui. 50,46 já vai me ajudar no DMF, né? Aqui eu tenho 4,65 e aqui 27,04. Então vamos ver os diagramas agora. Começando pelo mais fácil, diagrama de esforço normal, indicando aqui em kN. Eu tenho a barra, esqueci os pontos de novo, A, B, C, D, E, F e G. Eu tenho a barra AE sendo comprimida com valor de VA, então aqui eu tenho compressão com valor de menos 7,38. A barra EF, eu tenho aqui o HA comprimindo e o HE comprimindo. Então eu teria HA mais HE, compressão, 2,54 mais 2,83. Daí eu tenho compressão com valor de menos 5,37. A barra BF eu tenho compressão com o valor do VB, então compressão com valor aí de menos 59,38. A barra FG eu tenho olhando para o lado de cá, né? Compressão com o valor de 14,20, que é o HC, e tração com o valor de 10. Então, no final das contas, eu tenho compressão com o valor de 4,20. Compressão 4,20. Constante, né? A barra... Posso pegar a barra inteira aqui, né? CDG está sendo comprimida aí com o valor do VC, kN. Então, tá aí o diagrama de normal. Vamos lá aqui agora para o diagrama de esforço cortante. Diagrama de cortante, eu começo aqui, essa barra é constante, né? Com o valor do HA, menos 2,83. É uma questão de hiper, né? Então eu entendo aí que todo mundo sabe isostática de coil salteado, né? Por isso os diagramas são mais rápidos aqui.
Daqui agora eu tenho o VA com valor de 7,38. Depois desce aí a carga distribuída 10 vezes 4, né? Então 7,38 menos 40, eu vou para menos 32,62. Escala nenhuma, né? Mas vale os valores, tá? Menos 32,62. Vou seguir aqui nessa barra. Eu tenho menos 32,62. Aí eu vejo aqui o VB, 59,38. Então menos 32,62 mais 59,38. Eu vou para 26,76. Depois, né? 26,76 menos 10 vezes 4, menos 40. Eu vou para menos 13,24. Tá aí, cortante. As outras barras. Essa daqui eu acho interessante pegar por baixo, né? E aí por baixo, considerando que por baixo eu estou olhando para a direita, eu teria aqui o meu cortante igual a 1,16 positivo, né? Constante aí, 1,16. Essa daqui eu acho que é interessante pegar por baixo também. Então eu saio aqui com o valor de 14,20, constante lá até o ponto D. (14,20) fica subentendido. Vou escrever melhor, né? 14,20. E daí eu tenho 14,20 agora, menos 10, né? Então 4,20. Constante aí. Então tá aí o diagrama de esforço cortante. A gente sabe, né, que onde o cortante é nulo a gente tem momento máximo, então esses pontos aqui são importantes para a gente também, né? A, B, C, D, E, F, G, vou chamar esse daqui de ponto H e esse aqui vai ser o ponto I. Calculando aí a localização desses pontos, a gente tem o valor da carga é 10, fica fácil, né? Daqui para cá a gente tem 0,738 metros e daqui para cá a gente tem 1,324 metros. Não é só pegar o valor do cortante e dividir pela intensidade aí da carga distribuída. Então tá aí o diagrama de esforço cortante. Diagrama de momento a gente tem alguns pontos conhecidos já também, né? Rótula a gente sabe que o momento é 0. Extremidade rotulada, o momento é 0. Esse ponto aqui vai ser o valor da reação, como ficou para cá, né? Eu vou desenhar para cá 8,48. Eu não tenho carga distribuída na barra, então já posso ligar isso aqui com linha reta. Considerar positivo a parte de dentro. Que mais? Esse daqui também, né? 41,02. De novo, eu já perdi a escala. Aqui são o valor dos momentos também, então eu já posso representar todos eles também, né? Aqui eu tenho 50,46 do lado de cá. Esse outro lado eu tenho 27,04. E aqui eu tenho 4,65 vindo para cá, né? Essa barra também eu não tenho carga distribuída, então eu já posso ligar aqui com linha reta. Isso aqui é negativo. Pronto, só resta aí calcular o momento no ponto D e nos pontos H e I. Eu imagino que o vídeo já deve estar bastante longo. Eu já calculei esses valores aí, e aí no ponto H o valor ficou igual a 2,71, então só vou desenhar aqui a parábola. No ponto I o valor ficou igual a 8,78, então vou aqui representar também 8,78. E no ponto D o momento ficou igual a 12,62. Aqui eu não tenho carga distribuída, né? Então aqui eu ligo com linha reta, né? Então aqui positivo, aqui também positivo, aqui negativo, negativo e aqui positivo. E eu esqueci de colocar o título, diagrama de momento fletor, com todos os valores aí em quilonewton-metro.
Então, se estrutura abaixo, utilizando métodos deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos. Então está aqui todas as 10 reações de apoio e os 3 diagramas de esforços internos. Diagrama de normal, cortante e fletor. Beleza, né?